Tá certo? Vamos falar desse conceito chamado correlação. Correlação é quando a gente está estudando duas variáveis, por exemplo, um x e um y. E eu quero entender se, conforme o meu x varia, então se o meu x está crescendo ou se o meu x está diminuindo, eu quero saber se o meu y vai variar também, se o y também vai crescer ou vai diminuir. Então vamos pegar esse exemplo aqui, por exemplo, ó, eu peguei dados de uma variável x e de uma variável y para alguns anos, desde 1999 até 2009. Então, ó, em 1999, a minha variável x valia 2 e a minha variável y valia 109. E aí o que eu vou fazer com esse valor aqui? Eu vou pegar e vou plotar nesse gráfico aqui, que eu chamo de gráfico de dispersão, tá bom? Então, gráfico de... Vou escrever vários conceitinhos hoje para você. Você não vai fazer nenhuma conta nesse vídeo, é ótimo. Gráfico de dispersão. Então, ó, quando o meu x vale 2, o meu y estava valendo 109. Então, ele é mais ou menos, eu acho que é esse ponto aqui que a gente pintou de preto, beleza? Ah, e no ano de 2000, o meu x valia 2 e o meu y valia 102. Beleza, então o x valia 2, o y valia 102. Deve ser esse ponto aqui que foi plotado. E aí você vai fazendo vários. Por exemplo, em 2006, o x valia 3, o y valia 98. Então, provavelmente é esse ponto aqui. Tá bom? E aí eu fiz isso para os pontos desde 1999 até 2009. E aí plotou esse grafiquinho aqui. Você está notando que parece, então tem uma leve tendência aqui, que quanto maior for o meu x, maior é o meu y, tá vendo? Dá para perceber que tem uma tendência um pouco crescente para lá? Óbvio, isso não vai valer para todo caso. Por exemplo, ó, se eu comparar esse ponto aqui com esse ponto aqui, eu tenho um x maior que um y e um y maior que o x. Então, se eu só olhasse para esses dois pontos, eu ia falar, ah, não, tá decrescente essa relação. Mas, num geral, você pode perceber que os pontos estão crescendo aqui, tá certo? Isso é o que a gente chama de correlação, então correlação positiva, tá bom? Se o meu x está aumentando, o meu y também está aumentando, em média, tá, gente? Não vai levar isso como regra para tudo. E a correlação negativa, por exemplo, eu trouxe mais 4 exemplos aqui para a gente ver. Correlação negativa, ó, já seria mais a ver com esse caso aqui. Tá vendo que tem uma tendência dos meus dados estarem diminuindo? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma correlação negativa. Tá? E nesse caso aqui, ó, conforme o meu x está aumentando, o meu y parece estar aumentando, mas também está diminuindo, parece mais um círculo, né, do que alguma tendência em si. Então, nesse caso, a gente não tem uma correlação linear, que a gente chama, tá bom? A gente está estudando sobre a correlação linear, você já vai entender por quê nos próximos 2 exemplos. Tá vendo esse caso aqui, ó, que está muito próximo de uma reta, inclusive, diria que é uma reta, foi tirado uma reta, tirando acho que esse ponto que deslocou um pouquinho para cima. Se os nossos pontos, eles formam uma reta, a gente tem no que a gente chama de correlação linear, né, porque a gente está falando de correlação linear perfeita, tá? Então, esses dois casos aqui de baixo, a gente tem uma correlação linear perfeita. Então, essa é uma correlação linear perfeita positiva e essa é uma correlação linear perfeita negativa, tá bom? Viu uma reta crescente, uma reta decrescente. Toma muito cuidado, por exemplo, se eu só tivesse, vou até esboçar aqui um mini gráfico, se eu só tiver 2 dados, então se eu tenho esse dado e esse dado, claramente você vai falar que você tem uma correlação linear perfeita, porque 2 pontos por 2 pontos só se passa uma reta, certo? Mas se você tivesse outros pontos, você veria que a história não é bem assim, tá bom? Então toma muito cuidado, 2 pontos em correlação não quer dizer absolutamente nada pra gente, tá certo? Beleza. Último adendo que eu queria fazer. Então, a gente fez essa análise gráfica, não estamos falando de números, mas para a gente entender e observar e ver se faz algum sentido. Eu vou voltar para esse exemplo aqui, porque eu queria só deixar bem claro que correlação não é a mesma coisa que causa, tá bom? Então, se o x e o y estão correlacionados, não necessariamente significa que o x está causando o meu y ser maior. Vou dar um exemplo, que é exatamente esse exemplo que está na sua tela. O x, eu peguei dados reais, esses dados são realmente reais, do nosso mundo real. O x é o número de filmes do Nicolas Cage que saíram em determinado ano. Então, filmes do Nicolas Cage. Eu não sei escrever o nome dele, vou pôr Nick. Filmes do Nicolas Cage que saíram em 99, 2000, 2001, 2002, 2003. E y são o número de afogamentos que se teve nos Estados Unidos, então afogamentos
nos Estados Unidos em cada um dos anos. Tá bom? Então você percebe que tem uma correlação positiva entre os dados, mas é muito, muito, muito improvável, eu diria que praticamente impossível, que os filmes do Nicolas Cage estejam influenciando no número de afogamentos que está tendo nos Estados Unidos, ou vice-versa. Então eu trouxe esse exemplo meio esdrúxulo para você perceber que correlação pode existir, mas não quer dizer nada entre causa e consequência. Então, um pode não influenciar o outro e a correlação ainda existir. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com o conceito de correlação, tá bom?